Um milionário chega sem avisar na hora do almoço e não consegue acreditar no que vê os trigêmeos garotos de 7 anos da empregada almoçando na sua mesa. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O Mercedes-Benz S450 prateado deslizou silenciosamente pelo portão automático da mansão, nos jardins, suas rodas sussurrando contra o asfalto molhado da garagem subterrânea. Eduardo Mendonça desligou o motor e permaneceu imóvel por alguns segundos, observando através do para-brisa as gotas de chuva que ainda escorriam pelo vidro. Aos 42 anos, era um homem de porte elegante, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás e olhos castanhos que raramente revelavam emoção. Seu terno italiano de R$ 3.000 não apresentava uma única ruga, mesmo após 12 horas de voo direto de Frankfurt. A viagem de negócios havia sido um sucesso parcial. Conseguira fechar 2 contratos importantes para sua empresa de importação, mas as notícias sobre irregularidades fiscais que recebera por telefone durante o voo o deixavam inquieto. 20 anos construindo um império comercial e agora a Receita Federal investigava transações que ele nem sequer lembrava de ter autorizado. Respirou fundo, ajustou a gravata Hermès azul marinho e saiu do carro, carregando apenas uma pasta de couro italiano. O elevador privativo o conduziu diretamente ao hall principal da residência de 1.200 metros quadrados. O silêncio habitual da casa o recebeu, quebrado apenas pelo zumbido discreto do ar-condicionado central. Márcia, sua empregada doméstica, provavelmente estava nos fundos da propriedade, cuidando das tarefas rotineiras. A mulher era uma peça fundamental na engrenagem perfeita de sua vida organizada. Chegava sempre às 7 da manhã, trabalhava em silêncio absoluto e desaparecia pontualmente às 5 da tarde, como um fantasma eficiente. Eduardo caminhou pelos corredores de mármore Carrara, seus sapatos Oxford ecoando levemente contra o piso polido. As paredes exibiam uma coleção cuidadosamente curada de arte contemporânea brasileira, obras de Beatriz Milhazes, Vic Muniz e Romero Brito que haviam custado pequenas fortunas, mas que ele raramente parava para admirar. Eram investimentos, não paixões. A decoração minimalista em tons de branco, cinza e preto criava uma atmosfera de sofisticação fria, exatamente como ele preferia. Ao se aproximar da sala de jantar, um som inesperado o fez parar abruptamente. Vozes infantis, risos baixos, o barulho de talheres contra porcelana. Eduardo franziu o senho, certificando-se de que não estava imaginando coisas. Em 5 anos, jamais havia encontrado uma única pessoa além de Márcia em sua casa. A empregada seguia rigorosamente as regras estabelecidas no primeiro dia de trabalho. Discrição absoluta, invisibilidade total, silêncio completo. Seus passos tornaram-se mais cautelosos enquanto se dirigia à entrada da sala de jantar. O que viu o deixou completamente paralisado. 3 meninos idênticos, aparentando 7 ou 8 anos, estavam sentados ao redor de sua mesa de mogno importado, comendo tranquilamente em pratos de porcelana francesa que custavam mais de R$ 500 cada um. Os trigêmeos usavam roupas simples, mas limpas, camisetas polo azuis e calças jeans. E suas maneiras à mesa eram surpreendentemente refinadas. «Gabriel, passa o sal, por favor», disse o menino sentado à direita, sua voz educada e clara. «Claro, Miguel», respondeu outro, estendendo o saleiro de cristal bacará com cuidado. «Você acha que a mamãe vai demorar muito para voltar?» O terceiro garoto, claramente o mais observador do trio, olhou para o irmão com uma expressão séria. «Rafael, a mamãe disse que tinha que limpar toda a biblioteca hoje. Ela sempre demora quando tem muitos livros para organizar». Eduardo permaneceu imóvel na soleira da porta, observando a cena com uma mistura de incredulidade e fascínio. Os meninos,
Comiam lasanha, provavelmente aquela que Márcia preparava às quintas-feiras, mas o faziam com uma elegância natural que contrastava drasticamente com suas origens humildes. Seguravam os talheres corretamente, mastigavam de boca fechada e conversavam em tom baixo, demonstrando uma educação que muitas crianças de sua própria classe social não possuíam. Meninos, a voz de Márcia ecoou do corredor dos fundos, carregada de urgência e preocupação. Meninos, onde vocês estão? Eduardo viu o pânico instantâneo nos rostos dos trigêmeos. Gabriel, o que parecia ser o líder natural do grupo, levantou-se rapidamente da cadeira, seus olhos castanhos arregalados de medo. "A mamãe está nos procurando", sussurrou para os irmãos. "Ela disse para não sairmos do quartinho dos fundos." Miguel e Rafael também se levantaram, mas com movimentos cuidadosos, como se temessem quebrar algo valioso. Era evidente que sabiam exatamente onde estavam e compreendiam a gravidade da situação. Rafael, o mais novo por alguns minutos, olhou diretamente para Eduardo e o viu parado na entrada da sala. "Mamãe!" gritou com voz trêmula. "Tem um homem aqui!" O som de passos apressados ecoou pelo corredor e Márcia apareceu na entrada da sala como uma tempestade de nervosismo e desespero. Aos 35 anos, era uma mulher de beleza simples, mas marcante, cabelos castanhos presos em um coque impecável e olhos verdes que normalmente transmitiam serenidade. Agora, porém, esses mesmos olhos estavam cheios de terror. "Seu Eduardo!" ela começou, a voz embargada, as mãos tremendo visivelmente. Eu não sabia que o senhor havia voltado. Eu posso explicar. Eu juro que posso explicar tudo." Eduardo continuou em silêncio, estudando a cena diante dele. Márcia vestia seu uniforme impecável, blusa branca e calça preta, mas pela primeira vez em 5 anos, ela não parecia ter controle total da situação. Os 3 meninos haviam se posicionado inconscientemente entre a mãe e ele, como pequenos soldados prontos para defender sua fortaleza familiar. "A chuva", Márcia continuou, as palavras saindo em jatos nervosos. "Choveu tanto esta manhã que o quintal dos fundos alagou completamente. O quarto onde eles ficam, a água estava entrando por baixo da porta. Eu não podia deixá-los lá, eles poderiam ficar doentes. Foi só por hoje, seu Eduardo, eu prometo que nunca mais." "Quantos anos eles têm?" Eduardo finalmente falou, sua voz controlada, mas curiosa. A pergunta pegou Márcia de surpresa. Ela esperava gritos, demissão imediata, talvez até ameaças. Não uma pergunta simples sobre a idade de seus filhos. 7 anos, senhor. Nasceram no mesmo dia, com diferença de poucos minutos." Eduardo assentiu lentamente, seus olhos movendo-se entre os 3 rostos infantis que o observavam com uma mistura de medo e curiosidade. Havia algo naqueles meninos que o intrigava profundamente. Não era apenas a educação surpreendente ou a postura digna. Era algo mais sutil, mais profundo, uma inteligência brilhante que emanava de seus olhos, uma maturidade prematura que falava de responsabilidades assumidas cedo demais. "Como se chamam?" perguntou, dirigindo-se diretamente aos trigêmeos. Gabriel, o mais corajoso, deu um passo à frente. "Eu sou Gabriel, senhor. Estes são meus irmãos Miguel e Rafael. Pedimos desculpas por usar sua mesa. Não queríamos causar problemas para a mamãe." A formalidade da resposta e a preocupação genuína com o bem-estar da mãe tocaram algo há muito adormecido no peito de Eduardo. Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado tal lealdade em sua presença? Quando foi a última vez que presenciara amor incondicional sendo expresso de forma tão pura? "Terminem de comer", disse finalmente sua voz mais suave do que pretendia. "Depois conversamos." Márcia o encarou com absoluta incredulidade, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir.
Eduardo Mendonça, o homem que demitira uma empregada anterior por quebrar uma xícara de R$ 50, estava permitindo que 3 crianças terminassem de almoçar em sua mesa de jantar de R$ 20 mil. Eduardo virou-se e saiu da sala, deixando para trás uma família em choque e uma pergunta que ecoaria em sua mente pelos próximos meses. Quando foi a última vez que sua casa havia parecido verdadeiramente um lar? Eduardo refugiou-se em seu escritório particular, um ambiente austero, dominado por uma mesa de jacarandá maciça e estantes repletas de relatórios financeiros organizados cronologicamente. As paredes exibiam diplomas emoldurados, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em comércio exterior pela Universidade de São Paulo, e fotografias dele cumprimentando políticos e empresários influentes. Sentou-se em sua poltrona de couro alemão e fingiu revisar e-mails no notebook, mas seus pensamentos permaneciam fixos na cena da sala de jantar. Pelos 15 anos seguintes ao divórcio, Eduardo havia construído uma rotina meticulosamente organizada que eliminava surpresas e emoções inconvenientes. Acordava às 5h30, praticava exercícios na academia particular do 10º andar de sua cobertura empresarial, tomava café sozinho lendo relatórios econômicos e seguia para o escritório onde comandava uma equipe de 40 funcionários. Voltava para casa após as 9 da noite, jantava assistindo telejornais internacionais e dormia exatamente às 11 horas. Fins de semana eram dedicados a eventos sociais obrigatórios ou viagens de negócios. A presença dos trigêmeos havia rompido essa estrutura cuidadosamente construída como uma pedra arremessada contra vidro temperado. Não conseguia se concentrar nos e-mails sobre a investigação fiscal que ameaçava sua empresa. Suas ações na bolsa haviam perdido 12% do valor nos últimos 2 meses. E o departamento jurídico cobrava respostas urgentes sobre transações questionáveis realizadas por seu sócio minoritário. Mas tudo isso parecia secundário diante da imagem dos 3 meninos comendo com dignidade natural em sua mesa de mogno. Uma batida discreta na porta o tirou dos devaneios. "Entre", disse, ajustando automaticamente a postura ereta que mantinha durante todas as interações profissionais. Márcia apareceu na soleira, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros de polvilho. Seus movimentos eram cuidadosos, como se caminhasse sobre gelo fino. Em 5 anos de trabalho, ela jamais havia entrado no escritório particular sem ser expressamente convidada. "Seu Eduardo, eu trouxe seu café da tarde", disse com voz controlada, embora Eduardo pudesse perceber a tensão por trás da formalidade. "Os meninos terminaram de almoçar e estão ajudando a organizar os pratos. Eles sabem que fizeram algo errado." Eduardo gesticulou para que ela colocasse a bandeja sobre a mesa auxiliar e permanecesse. "Sente-se, Márcia. Precisamos conversar." A empregada hesitou. Em 5 anos, jamais havia se sentado na presença dele, exceto quando assinara o contrato de trabalho. Lentamente acomodou-se na cadeira de visitantes, mantendo as costas eretas e as mãos entrelaçadas no colo. "Por que nunca me contou sobre os meninos?" Eduardo perguntou, sua voz desprovida de julgamento, mas carregada de curiosidade genuína. Márcia respirou fundo antes de responder. "O senhor sempre deixou muito claro que valorizava sua privacidade e tranquilidade. Quando me contratou, disse que não toleraria barulho, desordem ou complicações pessoais interferindo no trabalho. Eu precisava deste emprego, seu Eduardo. Depois que meu marido morreu no acidente na construtora, este trabalho se tornou nossa única fonte de renda." "Como você conseguiu mantê-los escondidos por tanto tempo?" "Durante o período letivo, eles ficam na escola pública do bairro onde moramos, em Cidade Tiradentes. Eu os deixo lá às 6 da manhã e minha vizinha, Dona Conceição, os busca às 5 da tarde. Nas férias..." Márcia pausou, procurando
As palavras certas. Eu tinha um acordo com o síndico do prédio onde moramos. Eles ficavam no salão de festas vazio durante o dia, estudando com material que eu levava da biblioteca do Senhor. Eduardo levantou uma sobrancelha. Material da minha biblioteca? Livros que o senhor nunca mais abria, Márcia explicou rapidamente. Enciclopédias, livros de matemática básica, literatura clássica. Eu sempre recolocava tudo no lugar exato. Os meninos são muito cuidadosos, nunca danificaram nada. E hoje? Hoje choveu tanto que o salão de festas alagou completamente. O síndico disse que levaria dias para secar. Eu não tinha outro lugar para deixá-los e você estava viajando. Pensei que poderia mantê-los nos fundos da casa, no quartinho de depósito. Eles são muito obedientes, seu Eduardo, mas a chuva alagou até lá. Eduardo observou Márcia cuidadosamente. A mulher falava com honestidade brutal, sem tentar minimizar sua transgressão das regras estabelecidas. Havia uma dignidade em sua postura que o impressionava. Mesmo enfrentando a possibilidade de demissão, ela não implorava nem se humilhava. Me fale sobre eles, disse Eduardo, surpreendendo-se com o próprio interesse. O rosto de Márcia iluminou-se instantaneamente, como se uma lâmpada tivesse sido acesa em seus olhos. Gabriel é o líder. Natural. Ele sempre cuida dos irmãos menores, mesmo sendo apenas alguns minutos mais velho. Tem facilidade incrível com números. Consegue fazer contas de cabeça que eu preciso usar calculadora. Miguel adora ler. Ele devora qualquer livro que consegue encontrar, desde gibis até enciclopédias. E Rafael, ela sorriu com ternura maternal. Rafael vê o mundo diferente, desenha coisas incríveis, cria histórias fantásticas, sempre está imaginando algo novo. Eles estudam em escola pública? Sim, senhor. A MF Professor João Silva, em Cidade Tiradentes. Não é a melhor escola, mas as professoras são dedicadas. Os meninos sempre ficam entre os primeiros da turma. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Durante os últimos 15 anos, havia se convencido de que sucesso era sinônimo de isolamento emocional. Relacionamentos eram complicações desnecessárias que atrapalhavam a eficiência empresarial. Mesmo seu casamento havia sido mais uma parceria estratégica do que uma união baseada em amor. Duas famílias influentes, consolidando o poder político e econômico. Onde eles estão agora? Perguntou finalmente. Na biblioteca, organizando os livros que mexeram hoje cedo. Eu ensinei que quando usamos algo que não é nosso, devemos deixar tudo ainda mais organizado do que encontramos. Eduardo assentiu, uma ideia inesperada, formando-se em sua mente. Vou falar com eles. Seu Eduardo! Márcia levantou-se rapidamente, alarme evidente em sua voz. Eles são só crianças. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo perfeitamente. Mas, por favor, não os assuste. Eles já passaram por traumas suficientes com a morte do pai. Eu não vou demiti-la, Márcia, Eduardo disse, ele próprio surpreso com a decisão. E não vou assustar as crianças, apenas quero conversar com eles. A biblioteca ocupava todo o segundo andar da ala leste da mansão, com estantes de mogno que iam do chão ao teto e uma escada deslizante de bronze para alcançar os volumes mais altos. Eduardo havia herdado a maioria dos livros de seu pai, um colecionador obsessivo que acumulara primeiras edições e obras raras sem nunca ter tempo para lê-las. Ao entrar no ambiente, encontrou os trigêmeos trabalhando em silêncio absoluto. Gabriel estava em cima da escada, reorganizando volumes de filosofia clássica. Miguel folheava cuidadosamente um exemplar de Dom Casmurro de Machado de Assis, absorto na leitura. Rafael havia encontrado uma coleção de livros de arte e copiava meticulosamente um desenho de Leonardo da Vinci em uma folha de papel que claramente havia trazido de casa. Boa tarde, Eduardo disse suavemente para não assustá-los.
Os três meninos se viraram simultaneamente como soldadinhos em formação. Gabriel desceu rapidamente da escada e os três se posicionaram lado a lado, aguardando instruções. "Vocês gostam de ler?" Eduardo perguntou, genuinamente curioso. "Sim, senhor", respondeu Miguel, apertando o livro de Machado contra o peito. "A mamãe sempre disse que os livros são janelas para mundos que nunca poderíamos visitar de verdade." "E você?" Eduardo dirigiu-se a Rafael, apontando para o desenho. "Gosta de arte?" Rafael corou levemente, mas respondeu com voz firme. "Gosto de desenhar coisas bonitas. Quando desenho, esqueço que somos pobres." A honestidade brutal da resposta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Em seus 42 anos de vida, cercado por luxo e conforto, jamais havia conhecido uma criança que tivesse consciência tão aguda de sua própria condição socioeconômica. "E você, Gabriel? O que mais gosta de fazer?" "Gosto de números, senhor. Números não mentem e sempre fazem sentido. Quando eu crescer, quero ajudar a mamãe com as contas da casa para ela não ficar preocupada." Eduardo observou os três rostos infantis e viu neles uma maturidade que o perturbava profundamente. Aos 7 anos, eles já carregavam responsabilidades e preocupações que deveriam ser exclusivas do mundo adulto. Mas havia algo mais, uma inteligência brilhante que emanava de seus olhos, um potencial desperdiçado que o sistema educacional brasileiro jamais seria capaz de desenvolver adequadamente. "Posso ver o desenho?" perguntou a Rafael. O menino entregou-lhe a folha com mãos trêmulas. A reprodução do desenho de Da Vinci era impressionantemente detalhada para uma criança de 7 anos. Cada linha, cada sombreado havia sido copiado com precisão quase fotográfica. "Isso é muito bom", Eduardo disse sinceramente. "Muito, muito bom." O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como um raio de sol atravessando nuvens escuras, e Eduardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendonça estava genuinamente interessado em algo que não envolvia lucro ou vantagem estratégica. Estava interessado em 3 pequenos seres humanos que haviam invadido seu mundo perfeitamente organizado e deixado pegadas indeléveis em sua alma cuidadosamente blindada. Os dias seguintes passaram com Eduardo, observando discretamente a rotina de Márcia e dos meninos. Por uma semana, permitiu que ficassem nos fundos da propriedade durante o período diurno, uma exceção temporária que ele próprio não conseguia explicar completamente. As chuvas de janeiro em São Paulo haviam sido particularmente intensas naquele ano, e o salão de festas do prédio onde moravam ainda estava em reforma após os danos causados pela enchente. Eduardo começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Márcia chegava sempre com 2 sacolas, além da bolsa pessoal. Uma continha o lanche dos meninos, invariavelmente sanduíches caseiros e frutas embaladas cuidadosamente em papel alumínio. A outra, descobriu observando pela janela de seu escritório, carregava livros e cadernos que ela havia comprado com o próprio salário. Durante o almoço, ela não apenas supervisionava a alimentação dos filhos, mas conduzia verdadeiras aulas improvisadas, ensinando matemática, português e história, com uma dedicação que fazia muitos professores particulares de elite parecerem amadores. Na quinta-feira da segunda semana, Eduardo decidiu interromper sua rotina habitual. Em vez de sair diretamente para o escritório às 7h30, permaneceu no jardim de inverno adjacente à cozinha, fingindo ler relatórios enquanto observava a dinâmica familiar através das portas de vidro. O que presenciou o deixou profundamente perturbado. Gabriel estava ensinando Rafael a resolver problemas de multiplicação usando grãos de feijão como ábacos improvisados.
Miguel lia em voz alta trechos de O Pequeno Príncipe para os irmãos, fazendo diferentes vozes para cada personagem. Márcia circulava entre eles, corrigindo pronúncias, explicando conceitos complexos com paciência infinita e demonstrando um conhecimento acadêmico que contrastava drasticamente com sua ocupação como empregada doméstica. Mamãe, Rafael perguntou durante uma pausa na leitura, por que o príncipe estava triste quando encontrou o piloto? Márcia sentou-se ao lado dos filhos na mesa simples de fórmica que Eduardo havia comprado anos atrás para o espaço dos funcionários. Porque ele estava longe de casa, filho. Às vezes, quando estamos em lugares diferentes do que conhecemos, nos sentimos perdidos e solitários. Como nós aqui na casa do seu Eduardo? Miguel perguntou com inocência infantil. Não, filho, nós não estamos perdidos. Estamos trabalhando para construir um futuro melhor. Há uma diferença entre estar longe de casa por necessidade e estar perdido por escolha. Eduardo sentiu um aperto no peito ao perceber a sutileza da explicação. Márcia estava ensinando aos filhos sobre dignidade no trabalho, sobre propósito e determinação, conceitos que muitos adultos de sua classe social jamais haviam compreendido verdadeiramente. Naquele mesmo dia, durante a tarde, uma ligação de seu contador principal interrompeu uma reunião importante. A situação fiscal da empresa estava se deteriorando rapidamente. A Receita Federal havia encontrado discrepâncias significativas nas declarações dos últimos 3 anos, todas relacionadas a operações coordenadas por Roberto Almada, seu sócio minoritário, com 15% das ações. Eduardo, precisamos conversar urgentemente, disse Henrique Tavares, contador da empresa há 15 anos. As irregularidades são mais graves do que imaginávamos. Roberto pode ter usado a empresa para lavar dinheiro de origem duvidosa. Isso é impossível, Eduardo respondeu, embora uma semente de dúvida já estivesse germinando em sua mente. Eu reviso pessoalmente todos os contratos importantes. Não estes. Roberto usou uma cláusula do contrato societário que permite operações de até R$500 mil sem aprovação prévia do sócio majoritário. Foram dezenas de transações pequenas que, somadas, chegam a R$20 milhões. Eduardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Em 20 anos construindo sua reputação empresarial, jamais havia enfrentado uma crise que ameaçasse não apenas seu patrimônio, mas sua integridade pessoal. Se as acusações se confirmassem, ele poderia enfrentar processo criminal por associação com lavagem de dinheiro, mesmo sendo vítima de manipulação. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou pela mansão silenciosa, passando pela sala de jantar onde havia encontrado os trigêmeos, uma semana antes. A mesa de mogno brilhava sob a luz do lustre de cristal, mas parecia estranhamente vazia e fria. Dirigiu-se à biblioteca e encontrou, esquecido sobre uma poltrona, o desenho que Rafael havia feito. Uma reprodução perfeita da Mona Lisa que o menino havia copiado de um livro de arte. Sentou-se na poltrona, segurando o papel simples como se fosse um documento legal importante. Ali estava a prova tangível de um talento extraordinário sendo desperdiçado por falta de oportunidades. Rafael, com apenas 7 anos, demonstrava habilidades artísticas que muitos estudantes de belas artes levavam anos para desenvolver. Gabriel resolvia problemas matemáticos mentalmente com velocidade que impressionaria professores universitários. Miguel devorava literatura clássica com compreensão profunda, que rivalizava com estudantes de ensino médio. E ele, Eduardo Mendonça, com todos os recursos financeiros do mundo, estava enfrentando a possibilidade de perder tudo por conta de ganância e negligência. A ironia era cruel. Uma família de pobres dignos demonstrava riqueza verdadeira, enquanto ele, cercado de luxo,
Descobria a fragilidade de sua fortuna, construída sobre alicerces questionáveis. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Em vez de ir diretamente ao escritório para enfrentar a crise fiscal, dirigiu-se à cidade Tiradentes pela primeira vez na vida. Precisava ver onde Márcia e os meninos moravam, entender a realidade de suas vidas além dos muros de sua mansão. O trajeto de Mercedes pelos bairros periféricos de São Paulo foi uma jornada através de um país que ele conhecia apenas através de estatísticas econômicas e relatórios sociológicos. As ruas estreitas, casas simples, comércio popular e multidões circulando pelos transportes públicos criavam um mosaico urbano completamente alheio à sua experiência de vida. Quando finalmente localizou o endereço de Márcia, um prédio de 5 andares construído pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E Eduardo permaneceu no carro por vários minutos, processando o contraste brutal entre aquele ambiente e sua mansão nos jardins. O prédio era bem conservado, mas claramente modesto, com apartamentos de 50 metros quadrados, abrigando famílias inteiras. Eduardo observou crianças brincando no pequeno playground central, mulheres estendendo roupas nas sacadas, homens voltando do trabalho em uniformes de empresas de limpeza, segurança e construção civil. Era um microcosmo de Brasil trabalhador que ele jamais havia experimentado pessoalmente. Quando Márcia apareceu na janela do 3º andar e o viu parado ao lado do Mercedes, a expressão de pânico em seu rosto foi visível mesmo à distância. Ela desapareceu da janela e apareceu no térreo em menos de 2 minutos, correndo em direção ao carro com os 3 meninos atrás dela. Seu Eduardo, ela disse ofegante de nervosismo. Aconteceu alguma coisa? Por que o senhor veio até aqui? Eduardo saiu do carro e observou os trigêmeos, que usavam uniformes escolares impecáveis, apesar da simplicidade do tecido. Mesmo em seu ambiente familiar, mantinham a postura respeitosa e educada que havia notado na mansão. Queria conhecer onde vocês moram, disse simplesmente, ainda processando a experiência de estar ali. O senhor quer subir? Márcia perguntou hesitante, claramente constrangida com a modéstia de sua residência. Eduardo assentiu, e a caminhada até o 3º andar foi uma revelação. O apartamento de 2 quartos era pequeno, mas organizadíssimo. A sala, conjugada com a cozinha, exibia móveis simples, mas bem cuidados, paredes decoradas com desenhos dos meninos emoldurados em molduras baratas, mas caprichadas. Uma pequena estante de madeira compensada abrigava dezenas de livros usados, todos organizados por autor e tema. O que mais impressionou Eduardo foi o ambiente de estudo improvisado no quarto dos meninos. Uma mesa de madeira simples servia como escrivaninha coletiva, com 3 cadeiras de plástico dispostas ao redor. Pilhas de cadernos escolares, lápis organizados em latas de margarina reaproveitadas e mapas do Brasil, colados na parede, criavam um centro de aprendizado que rivalizava em organização com qualquer biblioteca particular de elite. Os meninos estudam aqui todas as noites, Márcia explicou, orgulho evidente em sua voz. 2 horas de lição de casa, 1 hora de leitura livre e 1 hora de atividades criativas. Fins de semana, visitamos bibliotecas públicas e museus gratuitos. Eduardo sentou-se em uma das cadeiras de plástico e observou os cadernos escolares espalhados pela mesa. As páginas revelavam caligrafias caprichadas, exercícios matemáticos resolvidos corretamente, redações que demonstravam vocabulário avançado para crianças de 7 anos. Ali, em 50 metros quadrados de espaço, estava acontecendo uma educação mais sólida e dedicada do que em muitas escolas particulares de elite que ele conhecia. Márcia, Eduardo disse finalmente, precisamos conversar.
E pela primeira vez em anos, Eduardo Mendonça estava pronto para uma conversa que não envolvia lucro, estratégia empresarial ou vantagem competitiva. Estava pronto para falar sobre valores, oportunidades e responsabilidade social com uma mulher que descobria agora era infinitamente mais rica do que ele em tudo que verdadeiramente importava. Eduardo permaneceu no apartamento de Márcia por quase 2 horas, uma eternidade, considerando que jamais havia passado tanto tempo em ambiente social sem agenda específica. Os trigêmeos, inicialmente tímidos com sua presença naquele espaço íntimo, gradualmente relaxaram e começaram a demonstrar suas rotinas habituais. Gabriel organizou meticulosamente seus livros de matemática, explicando a Eduardo como havia desenvolvido um sistema próprio para resolver problemas complexos. Miguel recitou trechos inteiros de Os Lusíadas, que havia memorizado, sua pronúncia impecável apesar da idade. Rafael mostrou dezenas de desenhos guardados em uma pasta improvisada, cada obra revelando evolução técnica impressionante. Como você consegue ensinar tudo isso a eles? Eduardo perguntou a Márcia, enquanto observava Rafael explicar as técnicas de sombreado que havia aprendido sozinho. Eu não ensino, seu Eduardo. Eu apenas crio oportunidades para eles aprenderem. Márcia respondeu, preparando um café simples em uma cafeteira italiana, que claramente havia sido um presente valioso. Quando eu era jovem, antes de me casar, fiz curso técnico em contabilidade. Sempre amei números e organização. Depois que o Antônio morreu, sua voz embargou momentarily. Eu percebi que a única herança real que poderia deixar para meus filhos era conhecimento. Ninguém pode roubar educação. Eduardo aceitou a xícara de café, notando que a porcelana, embora simples, estava impecável. Tudo no apartamento refletia o mesmo padrão, modesto, mas cuidadosamente mantido, organizado com precisão militar, limpo ao extremo. Era evidente que Márcia aplicava à própria casa os mesmos critérios de excelência que demonstrava trabalhando em sua mansão. Por que você nunca voltou a trabalhar com contabilidade? Perguntou, genuinamente curioso. Quem vai contratar uma contadora que ficou 10 anos fora do mercado? Além disso, os meninos precisavam de mim presente. Trabalhar como empregada doméstica me permite sustentar a família e ainda ter tempo para educá-los adequadamente. É um sacrifício temporário. A palavra temporário ecoou na mente de Eduardo. Márcia falava sobre sua situação atual como uma fase transitória, não como destino permanente. Tinha objetivos claros, estratégia definida, visão de longo prazo, qualidades que ele valorizava em executivo sênior de sua empresa. E qual é o plano a longo prazo? Eduardo perguntou, instalando-se mais confortavelmente na cadeira de plástico. Márcia sorriu e, pela primeira vez desde que a conhecia, Eduardo viu verdadeira alegria em seus olhos. Quando os meninos completarem 10 anos e puderem ficar sozinhos com segurança, pretendo voltar a estudar, fazer faculdade de administração ou ciências contábeis, abrir minha própria consultoria para pequenas empresas. Há muitos comerciantes aqui no bairro que precisam de ajuda com organização financeira, mas não podem pagar grandes escritórios de contabilidade. Eduardo observou os 3 meninos, que haviam montado espontaneamente uma espécie de escola improvisada na sala, com Gabriel ensinando matemática aos irmãos, usando moedas como material didático. A cena o fez lembrar de sua própria infância privilegiada, quando professores particulares vinham à sua casa ensinar matérias que ele considerava tediosas e irrelevantes. "Gabriel", chamou suavemente, "venha aqui um momento." O menino aproximou-se com postura respeitosa, mas sem o medo que demonstrara nos primeiros encontros. "Você gosta de trabalhar com números?" "Sim, senhor." "Números são como quebra-cabeças que sempre têm solução. Quando resolvo problemas difíceis, sinto como se estivesse descobrindo segredos do mundo." Eduardo sorriu involuntariamente.
A descrição do menino ecoava seus próprios sentimentos sobre análise financeira, mas expressados com poesia infantil que ele havia perdido há décadas. Quer ver um problema real que estou tentando resolver? Gabriel assentiu entusiasticamente e Eduardo pegou seu telefone, abrindo uma planilha financeira simplificada da empresa. Explicou o conceito básico: receitas, despesas, lucro líquido e investimentos. Gabriel absorveu cada informação com concentração intensa, fazendo perguntas pertinentes que surpreenderam Eduardo pela sofisticação. Seu Eduardo, Gabriel disse após estudar os números, por 15 minutos, tem algo estranho aqui. Estes gastos não fazem sentido com estas receitas. Eduardo franzira o senho, olhando mais atentamente para a planilha. Gabriel estava apontando exatamente para as discrepâncias que haviam gerado a investigação fiscal. Transações que ele próprio não havia notado inicialmente porque estavam camufladas na complexidade dos relatórios completos. Como você percebeu isso tão rapidamente? É como quando a mamãe faz as contas da casa. Se gastamos mais do que ganhamos, tem que vir dinheiro de algum lugar. Mas aqui, Gabriel apontou para uma série de débitos. O dinheiro está saindo sem motivo claro. É como se alguém estivesse pegando dinheiro escondido. A simplicidade da explicação atingiu Eduardo como um raio. Uma criança de 7 anos, usando lógica básica e observação cuidadosa, havia identificado o mesmo problema que custaria milhares de reais em honorários para peritos contábeis investigarem. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Henrique Tavares, seu contador. Eduardo, temos novidades sobre a investigação. Roberto está tentando transferir suas ações para terceiros. Acho que ele vai tentar fugir do país. Henrique, preciso que você prepare uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Vou assumir controle total das operações fiscais e romper sociedade com Roberto imediatamente. Isso pode custar muito caro, Eduardo. As multas, os processos. Prefiro pagar multas do que perder minha reputação e integridade. Faça o que for necessário. Eduardo desligou o telefone e encontrou 6 pares de olhos observando-o com curiosidade. Márcia e os 3 meninos haviam acompanhado a conversa, embora apenas Gabriel parecesse compreender completamente o contexto financeiro. Você está enfrentando problemas na empresa, seu Eduardo? Márcia perguntou com genuína preocupação. Problemas sérios. Descobri que meu sócio estava usando a empresa para atividades ilegais sem meu conhecimento. E agora? Agora vou ter que reconstruir tudo do zero. Vai ser difícil, mas é a única forma de manter minha honestidade intacta. Gabriel aproximou-se novamente, carregando papel e lápis. Posso ajudar a fazer contas? A mamãe sempre diz que problemas grandes ficam menores quando organizamos direitinho no papel. Eduardo olhou para o menino. 7 anos, uniforme escolar simples, oferecendo ajuda com uma crise empresarial de milhões de reais, e sentiu algo fundamental se reorganizar em seu peito. Não era pena nem condescendência. Era respeito genuíno por uma inteligência pura que o sistema educacional brasileiro jamais seria capaz de desenvolver adequadamente. Gabriel, você gostaria de aprender mais sobre números e empresas? Muito! E você, Miguel, gostaria de ter acesso a mais livros? Sim, senhor. Rafael, gostaria de aprender técnicas de desenho com profissionais? O menino quase pulou de alegria. Seria o melhor presente do mundo. Eduardo virou-se para Márcia, que observava a cena com expressão indecifrável. Márcia, tenho uma proposta para você. Mas primeiro, preciso que você me responda honestamente. Você confiaria em mim para ajudar no desenvolvimento educacional dos seus filhos? Márcia estudou seu rosto cuidadosamente antes de responder. O senhor está sendo sincero comigo pela primeira vez em 5 anos. Posso ver nos seus olhos que esta conversa não é sobre caridade ou pena. É sobre reconhecer valor onde ele existe. Sim, eu confiaria.
Então vamos conversar sobre como podemos trabalhar juntos para garantir que Gabriel, Miguel e Rafael tenham as oportunidades educacionais que merecem. E talvez, no processo, todos nós aprendamos algo sobre o que realmente constitui riqueza verdadeira. Pela primeira vez em 20 anos, Eduardo Mendonça estava propondo uma parceria que não tinha lucro como objetivo principal. Estava propondo investir em potencial humano pelo simples fato de que era a coisa certa a fazer. E pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se genuinamente rico. A proposta de Eduardo era ao mesmo tempo simples e revolucionária. Transformar parte de sua mansão em um centro de aprendizado personalizado para os trigêmeos, mantendo Márcia como administradora do projeto, além de suas funções domésticas habituais. Em troca, ela o ajudaria a reorganizar as finanças pessoais e empresariais com a precisão matemática que demonstrara ter, enquanto os meninos receberiam educação complementar com professores particulares especializados. Não é caridade, Eduardo explicou durante o café da manhã na cozinha do apartamento, um ritual que havia se tornado diário nas últimas 2 semanas. É investimento mútuo. Eu preciso de alguém em quem confio para me ajudar a reconstruir minha empresa após a traição do Roberto. Vocês precisam de oportunidades educacionais que o sistema público não consegue oferecer. Vamos nos ajudar mutuamente. Márcia serviu pão de açúcar caseiro que havia preparado às 5 da manhã, antes de acordar os meninos. Sua rotina havia se intensificado desde que Eduardo começara a visitá-los diariamente. Acordava às 4h30 para cozinhar, estudava relatórios financeiros básicos que ele trazia, organizava atividades educacionais para os filhos e ainda mantinha a casa impecável. E se não der certo? Ela perguntou, demonstrando pela primeira vez vulnerabilidade em suas conversas. E se eu não conseguir ajudar com as finanças da empresa? E se os meninos não se adaptarem ao ambiente da mansão? Então voltamos ao que éramos antes e tentamos outras alternativas. Eduardo respondeu com sinceridade. Mas olhe para Gabriel. O menino estava sentado no chão da sala, cercado por calculadoras antigas que Eduardo havia trazido de sua empresa, resolvendo problemas de porcentagem que normalmente eram ensinados apenas no ensino médio. Em 2 semanas de instrução informal, Gabriel havia absorvido conceitos matemáticos com velocidade que impressionava até mesmo Eduardo, que possuía MBA em administração. Olhe para Miguel. O segundo trigêmeo estava na varanda minúscula do apartamento, lendo Dom Quixote em uma edição adaptada para jovens, mas fazendo anotações sobre simbolismo e crítica social que revelavam compreensão literária sofisticada para sua idade. E olhe para Rafael. O terceiro menino havia transformado uma parede do quarto em galeria improvisada, exibindo desenhos que evoluíam visivelmente em técnica e complexidade a cada dia. Suas últimas obras incluíam retratos da família feitos de memória, com precisão de detalhes que beirava o fotográfico. Eles têm talentos excepcionais, Márcia. Desperdiçar isso seria crime contra o futuro deles e contra a sociedade como um todo. Naquela tarde, Eduardo implementou a primeira fase de seu plano. Contratou Clara Mendoza, professora aposentada com doutorado em pedagogia pela USP, para avaliar o nível educacional dos trigêmeos e desenvolver um currículo personalizado. A mulher de 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque severo e olhos azuis penetrantes, chegou à mansão carregando maletas repletas de testes e materiais didáticos. Senhor Mendonça, ela disse após 2 horas de avaliação individual com cada menino. Estes meninos estão pelo menos 3 anos adiantados em relação à média nacional para sua faixa etária. Gabriel possui aptidão matemática que rivaliza com estudantes de ensino médio. Miguel demonstra compreensão,
de leitura e interpretação textual, comparável a universitários de primeiro ano. E Rafael... Ela pausou, procurando palavras adequadas. Rafael possui talento artístico genuíno. Não é apenas habilidade técnica, é visão estética natural. Eduardo assentiu, satisfeito, mas não surpreso. Qual sua recomendação? Educação personalizada, definitivamente. O sistema tradicional de ensino seria inadequado para eles. Precisam de estímulos específicos, professores especializados, ambiente que permita desenvolvimento acelerado sem pressão psicológica excessiva. Custos. Para fazer isso corretamente, aproximadamente R$ 15.000 mensais por criança. Professores especialistas, materiais didáticos importados, laboratórios equipados para experiências científicas, ateliê de arte profissional. Aprovado. Clara ergueu as sobrancelhas. Senhor Mendonça, isso representa R$ 45.000 mensais apenas em educação. Professora Clara, nos últimos 2 anos, gastei mais de R$ 100.000 anuais mantendo 3 carros que raramente dirijo. Investir em educação de qualidade para crianças excepcionalmente talentosas me parece prioridade mais inteligente. Enquanto isso, a crise em sua empresa continuava se aprofundando. Roberto Almada havia realmente tentado transferir suas ações para offshore companies nas Ilhas Cayman, mas a Receita Federal bloqueara as transações a tempo. Os prejuízos causados pelas operações ilegais chegavam a R$ 30 milhões e Eduardo enfrentava a possibilidade de ter que vender ativos pessoais para saldar as dívidas fiscais. Senhor Eduardo, Gabriel disse durante uma de suas visitas noturnas ao apartamento, posso ver as planilhas da empresa de novo? Eduardo havia trazido versões simplificadas dos relatórios financeiros, tanto para manter Gabriel interessado em matemática, quanto para ter uma segunda opinião sobre as discrepâncias descobertas. O menino estudava os números com concentração que muitos adultos não conseguiam manter. Tem uma coisa estranha aqui. Gabriel apontou para uma série de transferências bancárias. Este dinheiro sai da empresa, vai para outro lugar e depois volta como se fosse investimento novo. Mas não é investimento novo. É o mesmo dinheiro dando volta. Márcia aproximou-se para examinar os números. Em 3 semanas de estudo autodidata, havia absorvido conceitos contábeis básicos com facilidade impressionante. Gabriel tem razão, ela disse. Isso é lavagem de dinheiro. Alguém estava fazendo o dinheiro sujo parecer investimento limpo. Eduardo estudou as planilhas com atenção renovada. Gabriel e Márcia haviam identificado o padrão das operações ilegais com clareza que seus próprios contadores levaram semanas para perceber. Como vocês conseguiram ver isso tão rapidamente? Porque não entendemos de leis complicadas, Márcia explicou. Só entendemos de honestidade. Se o dinheiro está fazendo caminhos estranhos, é porque alguém está tentando esconder alguma coisa. Gabriel assentiu vigorosamente. É igual quando a gente brinca de esconde-esconde. Quem está se escondendo sempre faz barulho tentando ficar quieto. A simplicidade da analogia revelou a Eduardo algo fundamental sobre liderança empresarial. Ele havia se tornado tão envolvido na complexidade técnica dos negócios que perdera a capacidade de aplicar bom senso básico na análise de situações suspeitas. Naquela noite, após retornar à mansão, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ligou para Henrique Tavares. Henrique, quero que você prepare uma proposta completa de reestruturação da empresa. Vamos romper sociedade com Roberto, assumir integralmente as responsabilidades fiscais e implementar novos sistemas de controle financeiro. Eduardo, isso pode custar sua fortuna pessoal. Henrique, nos últimos 3 anos gastei R$ 500.000 decorando esta casa com obras de arte que raramente olho.
Gastei mais 200 mil em um carro que fica 90% do tempo na garagem. Se perder parte da fortuna fazendo a coisa certa, ainda sairei no lucro em termos de integridade pessoal. Você está bem? Parece diferente. Eduardo olhou ao redor de sua sala de estar, onde tudo era perfeito, caro e frio. Depois pensou no apartamento simples de Márcia, onde tudo era modesto, funcional e repleto de vida. Estou melhor do que estive em anos, Henrique. Estou aprendendo a diferença entre ter muito dinheiro e ser verdadeiramente rico. E pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo Mendonça estava tomando decisões baseadas em valores morais em vez de vantagem financeira. O processo seria doloroso, caro e complicado, mas seria honesto. E honestidade, descobria agora, era um luxo que dinheiro não podia comprar, apenas revelar. Março chegou com intensidade que pegou Eduardo despreparado em todas as frentes. A reestruturação de sua empresa exigia presença integral no escritório, mas os primeiros dias de aula dos trigêmeos em sua mansão criaram uma energia completamente nova no ambiente que ele chamava de lar. Pela manhã, acordava com sons de vozes infantis, discutindo exercícios de matemática na biblioteca. Durante o almoço, retornava para encontrar Miguel, recitando poesias de Carlos Drummond de Andrade no Jardim de Inverno. À noite, Rafael mostrava-lhe desenhos cada vez mais sofisticados, agora produzidos em papel especial com lápis profissionais. A transformação da ala leste da mansão em centro educacional havia custado R$40 mil em equipamentos e reformas. Eduardo instalara laboratório básico de ciências, biblioteca juvenil com mais de 500 volumes selecionados por Clara Mendoza, ateliê de arte completo com cavaletes, tintas e materiais para escultura. O que não conseguira prever era como a presença constante das crianças alteraria fundamentalmente a atmosfera de toda a propriedade. Seu Eduardo, Gabriel disse durante o jantar de uma quinta-feira, por que sua casa é tão grande se o senhor mora sozinho? A pergunta, feita com inocência infantil absoluta, atingiu Eduardo como uma revelação incômoda. Nos últimos 15 anos, havia expandido a mansão 2 vezes, adicionando quartos que nunca recebia hóspedes, salas de estar que raramente utilizava, áreas de lazer que permaneciam vazias na maioria dos dias. Eu sempre achei que precisava de muito espaço, respondeu honestamente. Mas espaço vazio não é liberdade, Miguel comentou, surpreendendo Eduardo com a maturidade da observação. É solidão com endereço chique. Márcia repreendeu suavemente o filho pela franqueza excessiva, mas Eduardo levantou a mão, indicando que a observação era bem-vinda. Miguel está certo, disse simplesmente. Eu confundi isolamento com independência. Enquanto isso, no escritório, a situação com Roberto Almada havia escalado para território perigoso. As investigações revelaram que as operações ilegais envolviam não apenas lavagem de dinheiro, mas também evasão fiscal para organizações criminosas. Roberto havia desaparecido, deixando para trás uma rede de responsabilidades financeiras e legais que ameaçavam destruir tudo que Eduardo construíra em 2 décadas. Eduardo, precisamos conversar urgentemente, disse delegado Fernando Silva, durante uma visita não anunciada ao escritório. O homem de 50 anos, bigode grisalho e postura militar, carregava uma pasta repleta de documentos oficiais. Roberto Almada está sendo procurado por associação com facção criminosa que opera lavagem de dinheiro em escala internacional. E isso me afeta como? Vocês são sócios. Tecnicamente, você pode ser considerado corresponsável pelas operações, mesmo sem conhecimento prévio. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Delegado, eu posso provar que não tinha conhecimento das atividades ilegais.
Pode provar, sim, mas o processo pode levar anos, e enquanto isso, sua empresa fica congelada. Seus bens pessoais podem ser bloqueados preventivamente. Por quanto tempo? 2, 3 anos, talvez mais. Eduardo retornou para casa naquela tarde, carregando o peso de uma realidade que jamais imaginara enfrentar. A possibilidade de perder não apenas a empresa, mas todos os recursos financeiros necessários para manter o projeto educacional dos trigêmeos. Pior ainda, a possibilidade de que Márcia e os meninos fossem expostos à publicidade negativa de um processo criminal. Encontrou-os na biblioteca, onde Clara Mendoza conduzia uma aula de literatura comparada. Os 3 meninos debatiam as diferenças entre O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, demonstrando compreensão alegórica que impressionava até a professora experiente. Os 2 livros falam sobre adultos que perderam a capacidade de enxergar o que é realmente importante. Gabriel explicava aos irmãos. Mas o Pequeno Príncipe está triste porque lembra de quando entendia. E Alice está confusa porque nunca soube que havia outras formas de ver o mundo. Eduardo parou na entrada da biblioteca, ouvindo a discussão sem ser notado. A análise de Gabriel era mais profunda que muitas interpretações acadêmicas que havia lido durante sua própria educação universitária. E qual é a diferença entre tristeza e confusão? Clara perguntou, conduzindo a discussão com habilidade pedagógica. Tristeza significa que você já foi feliz e pode ser de novo, Miguel respondeu thoughtfully. Confusão significa que você não sabe se existe felicidade de verdade. E o que vocês acham que acontece com adultos que ficam confusos sobre felicidade? Rafael adicionou sua perspectiva artística. Eles constroem casas enormes, mas vazias, compram coisas bonitas, mas que não fazem eles sorrirem de verdade. A observação de Rafael foi tão precisa sobre sua própria vida que Eduardo precisou se apoiar contra o batente da porta. Uma criança de 7 anos havia diagnosticado com exatidão cirúrgica o vazio existencial que ele levara décadas para reconhecer. Naquela noite, após Clara Mendoza partir e os meninos se recolherem ao quarto preparado especialmente para eles na mansão, Eduardo conversou honestamente com Márcia sobre a crise legal que enfrentava. Posso perder tudo, Márcia. A empresa, a casa, os recursos para continuar educando Gabriel, Miguel e Rafael. Márcia serviu chá de camomila em xícaras de porcelana simples que havia trazido de casa, criando um ambiente de intimidade que contrastava com a grandeza formal da sala de estar. E depois? Ela perguntou calmamente. Como assim depois? Depois que perder tudo o material, o que sobra? Eduardo refletiu sobre a pergunta. Honestamente, não sei. Nunca pensei sobre isso. Sobra quem você realmente é, sem os disfarces que o dinheiro permite usar. Márcia falou com suavidade, mas firmeza. Sobra se você é alguém que as pessoas respeitam e amam pelo seu caráter, ou se apenas toleram pela sua conta bancária. E se descobrir que sou apenas a conta bancária, então você terá a oportunidade de se tornar uma pessoa real pela primeira vez na vida. Eduardo olhou para Márcia, uma mulher que havia perdido o marido, enfrentado pobreza, criado 3 filhos sozinha e ainda encontrava força para oferecer sabedoria e apoio emocional a um homem privilegiado que descobria tardiamente os próprios limites. Márcia, por que você se importa com o que acontece comigo? Porque nos últimos 3 meses observei você se transformar de patrão distante em ser humano genuíno. Porque meus filhos falam de você com carinho real, não apenas respeito forçado, e porque acredito que pessoas boas merecem segundas chances, independente de quantos zeros tem na conta bancária.
Eduardo sentiu algo fundamental se reorganizar em seu peito. Pela primeira vez na vida, alguém o valorizava não pelo que possuía, mas por quem estava se tornando. E se eu realmente perder tudo? Então construímos algo novo juntos. Você, eu e 3 crianças excepcionais que acabaram de descobrir que têm potencial ilimitado. Pode não ser o que planejamos, mas será real. Naquela madrugada, Eduardo permaneceu acordado olhando pela janela de seu quarto para o jardim iluminado, onde uma pequena mesa de estudos havia sido instalada sob uma árvore centenária. Amanhã, independente das consequências legais e financeiras, Gabriel continuaria resolvendo problemas matemáticos, Miguel exploraria novos universos literários e Rafael criaria arte que tocava corações. E talvez, pela primeira vez em 42 anos, Eduardo Mendonça descobriria o que significava ser verdadeiramente necessário na vida de outras pessoas. A tempestade estava apenas começando, mas ele não a enfrentaria sozinho. Abril trouxe consequências que Eduardo jamais imaginara possíveis. Na segunda semana do mês, oficiais da Polícia Federal apareceram em sua mansão com mandado de busca e apreensão, procurando documentos relacionados às operações de Roberto Almada. A cena foi surreal. Homens de terno escuro revistando sua biblioteca enquanto Gabriel, Miguel e Rafael observavam. Da janela do segundo andar com Clara Mendoza, que tentava transformar o episódio traumático em lição de educação cívica sobre funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Por que os homens estão levando os papéis do seu Eduardo? Rafael perguntou à professora, seus olhos grandes cheios de preocupação. Porque quando alguém faz algo errado nos negócios, a justiça precisa investigar para descobrir a verdade. Clara explicou cuidadosamente. É como quando vocês brigam, e eu preciso ouvir todos os lados da história antes de decidir quem está certo. Miguel, sempre o mais observador dos 3, franziu o senho. Mas seu Eduardo não fez nada errado. Eu ouvi a mamãe conversando com ele sobre os números ruins que o outro homem fazia escondido. Exatamente, Miguel. Por isso a investigação vai provar que seu Eduardo é inocente. Mas a justiça precisa ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Eduardo observou a cena do hall principal, acompanhado por Márcia e 2 advogados que havia contratado na véspera. Ver os trigêmeos presenciando aquela situação o fez sentir uma vergonha profunda, não pela investigação em si, mas por ter exposto crianças inocentes às consequências de um mundo adulto corrupto e complicado. Doutor Mendonça, disse o delegado Silva, aproximando-se com uma pasta de documentos, vamos precisar que o senhor nos acompanhe para prestar depoimento oficial. São apenas formalidades, mas necessárias para o andamento do processo. Por quanto tempo? Provavelmente o dia todo, talvez 2 dias, dependendo da complexidade das questões. Eduardo olhou para Márcia, que assentiu discretamente. Eles haviam conversado sobre essa possibilidade na noite anterior. Gabriel? Eduardo chamou o menino mais velho dos trigêmeos, que desceu correndo as escadas. Sim, seu Eduardo. Preciso me ausentar por alguns dias para resolver essa situação. Você pode ajudar sua mãe a cuidar de Miguel e Rafael enquanto eu estiver fora? Gabriel assumiu uma postura séria que contrastava drasticamente com seus 8 anos recém-completados. Pode confiar em mim, seu Eduardo. Eu vou cuidar de todo mundo. A responsabilidade que o menino assumiu instantaneamente tocou Eduardo de forma inesperada. Gabriel não estava apenas prometendo cuidar dos irmãos, estava prometendo manter a família unida durante uma crise que ele não conseguia compreender completamente. Os 2 dias no Departamento de Polícia Federal foram uma experiência reveladora para Eduardo. Interrogado por 6 horas diárias, precisou reconstruir minuciosamente cada decisão empresarial dos últimos 5 anos, explicar cada transação financeira,
justificar cada contrato assinado. O processo foi exaustivo, mas também catártico. Pela primeira vez em décadas, Eduardo foi forçado a examinar sua própria conduta empresarial com honestidade brutal. Doutor Mendonça, disse a delegada Fernanda Costa durante o segundo dia de depoimento, nossa investigação confirma que o senhor não tinha conhecimento das operações ilegais conduzidas pelo senhor Almada. Contudo, houve negligência em seus sistemas de controle interno que permitiram essas atividades. Entendo. Quais são as consequências? Multa substancial, reestruturação obrigatória dos controles internos da empresa, supervisão federal por 2 anos. Mas não há evidências de participação criminosa de sua parte. Eduardo sentiu um alívio imenso, mas temperado pela realização de que sua reputação empresarial levaria anos para se recuperar completamente. Quando retornou à mansão na tarde de sexta-feira, encontrou uma cena que o comoveu profundamente. Os trigêmeos haviam transformado a sala de jantar em centro de operações familiar. Gabriel organizara todas as contas da casa em pilhas meticulosas, ajudando Márcia a calcular despesas mensais. Miguel preparara um relatório detalhado sobre as atividades educacionais dos últimos 2 dias, incluindo resumos dos livros que havia lido e análises dos exercícios completados. Rafael criara uma série de desenhos retratando momentos felizes da família, incluindo Eduardo no centro de cada composição. Seu Eduardo! Os 3 meninos gritaram simultaneamente, correndo para abraçá-lo com uma alegria genuína que ele jamais havia experimentado. Como foram os últimos dias? Perguntou, acomodando-se na mesa onde antes apenas comia sozinho. Nós cuidamos de tudo, Gabriel relatou orgulhosamente. Ajudei a mamãe com as contas, Miguel leu 3 livros inteiros para nós e Rafael desenhou nossa família. Posso ver o desenho? Rafael correu buscar uma folha grande de papel cartão, onde havia retratado os 5 membros da família, incluindo Clara Mendoza como vovó professora, em um jardim florido, todos sorrindo e se abraçando. No centro da composição, Eduardo aparecia não como figura autoritária distante, mas como parte integral de um círculo afetuoso. Eu desenho o que eu sinto, Rafael explicou simplesmente. E eu sinto que somos uma família de verdade agora. Márcia aproximou-se, carregando documentos organizados em pastas coloridas. Eduardo, enquanto você estava fora, organizei completamente suas finanças pessoais. Você tem patrimônio suficiente para manter a educação dos meninos, mesmo se perder a empresa inteira. Como assim? Você possui 3 imóveis além desta casa, investimentos em fundos que totalizam 4 milhões de reais e uma coleção de arte avaliada em 2 milhões. Mesmo pagando todas as multas e indenizações relacionadas ao processo, você ainda terá recursos substanciais. Eduardo estudou as planilhas que Márcia havia preparado. A organização era impecável, superior a relatórios que recebia de contadores profissionais. Márcia, isso é trabalho de nível universitário. É trabalho de alguém que se importa de verdade com o resultado. Ela respondeu simplesmente. Naquele fim de semana, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Reuniu a família, porque era assim que agora pensava sobre Márcia e os trigêmeos, na biblioteca para uma conversa importante. Estes últimos meses me ensinaram algo fundamental sobre riqueza. Começou, observando 5 rostos atentos. Descobri que passei 40 anos acumulando coisas que não me faziam feliz e ignorando experiências que poderiam ter transformado minha vida. O que isso significa? Miguel perguntou com curiosidade infantil. Significa que quero fazer mudanças importantes. Primeiro, quero oficializar nossa parceria. Márcia, gostaria que você se tornasse administradora oficial de todas as minhas finanças pessoais.
com salário compatível com essa responsabilidade. Márcia o encarou com incredulidade. Eduardo, eu não tenho diploma universitário. Você tem algo mais valioso: integridade absoluta e competência natural. Clara. A professora assentiu. Sim, Eduardo. Gostaria que você desenvolvesse um programa educacional de 5 anos para Gabriel, Miguel e Rafael com orçamento ilimitado. Quero que tenham acesso às melhores oportunidades educacionais possíveis. Seria uma honra. Eduardo respirou fundo antes de fazer a proposta final. E gostaria que todos vocês se mudassem permanentemente para cá. Esta casa é grande demais para uma pessoa, mas do tamanho perfeito para uma família. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rafael, que correu para abraçá-lo com força surpreendente para uma criança de 8 anos. Isso significa que somos uma família oficial agora? Perguntou, os olhos brilhando de alegria. Eduardo olhou ao redor da biblioteca. O mesmo ambiente onde costumava se refugiar da solidão, agora repleto de vida, amor e possibilidades infinitas. Sim, Rafael, somos uma família oficial agora. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Mendonça compreendeu completamente o significado da palavra lar. O verão de 2024 trouxe mudanças que transformaram não apenas a dinâmica da mansão, mas a própria identidade de Eduardo como ser humano. A mudança oficial de Márcia e dos trigêmeos para a residência aconteceu em maio, durante as férias escolares, criando uma logística complexa que envolveu não apenas transferência de pertences, mas adaptação emocional de 5 pessoas que estavam redefinindo completamente suas relações familiares. A ala oeste da mansão foi reformada para acomodar a nova configuração familiar. Márcia instalou-se na suíte principal do 2º andar, um espaço de 60 metros quadrados, que incluía escritório próprio, onde administrava as finanças de Eduardo com precisão obsessiva. Os trigêmeos dividiram uma suíte tripla, especialmente projetada, com 3 quartos conectados por área comum de estudos. Clara Mendoza ganhou um escritório no 1º andar que funcionava como centro pedagógico, repleto de materiais didáticos, computadores e uma biblioteca crescente de recursos educacionais especializados. Seu Eduardo, Gabriel disse durante o café da manhã de uma terça-feira de junho. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo, que havia desenvolvido o hábito de tomar café com a família antes de ir ao escritório, assentiu, enquanto aplicava geleia de morango no pão francês que Márcia preparava diariamente. O senhor sempre quis ter filhos? A pergunta pegou Eduardo completamente despreparado. Nos 43 anos de vida, jamais havia refletido seriamente sobre paternidade. Seu casamento com Helena havia sido baseado em conveniência social e ambição profissional. Filhos eram uma abstração futura que nunca se materializara. Honestamente, Gabriel, nunca pensei muito sobre isso. Sempre estive tão concentrado em trabalhar e ganhar dinheiro que não sobrava tempo para pensar em família. E agora? Eduardo olhou ao redor da mesa de café da manhã, onde Miguel lia trechos de 100 anos de solidão, em voz alta para Rafael, que desenhava enquanto ouvia. Márcia organizava a agenda educacional do dia com Clara, discutindo planos para uma excursão ao Museu de Arte de São Paulo. A cena irradiava uma harmonia doméstica que ele jamais havia experimentado. Agora descobri que ter família não é sobre querer filhos, respondeu thoughtfully. É sobre encontrar pessoas que fazem você querer ser uma versão melhor de si mesmo todos os dias. Miguel levantou. O olhar do livro. Isso é exatamente o que Gabriel Garcia Marques escreve sobre amor. Ele diz que amor verdadeiro não é paixão que passa, mas decisão diária de cuidar de alguém. A maturidade da observação de Miguel continuava surpreendendo Eduardo. Aos 8 anos, o menino demonstrava compreensão emocional que muitos adultos levavam décadas para desenvolver.
Naquele mesmo dia, no escritório, Eduardo enfrentou o último capítulo da crise empresarial. A Receita Federal havia concluído a investigação, confirmando sua inocência nas operações de Roberto Almada, mas impondo multa de 15 milhões de reais e exigindo reestruturação completa dos sistemas de controle interno. Eduardo, disse Henrique Tavares durante reunião de emergência, temos duas opções. Podemos vender a empresa para um concorrente e quitar todas as dívidas com lucro razoável, ou podemos reestruturar internamente e continuar operando sob supervisão federal. Qual seria o valor da venda? 80 milhões de reais, líquidos após quitar todas as obrigações fiscais. Eduardo permaneceu em silêncio por vários minutos, processando as implicações. Vender a empresa significaria liberdade financeira total, mas também o fim de 20 anos construindo algo próprio. Manter a empresa significaria anos de trabalho intenso sob supervisão constante, mas preservaria seu legado profissional. Henrique, vou pensar. Preciso conversar com minha família antes de decidir. Sua família? Henrique ergueu as sobrancelhas surpreso. Você nunca mencionou ter família. É uma história complicada, mas sim, agora tenho família, e decisões importantes devem ser tomadas coletivamente. Naquela noite, Eduardo reuniu todos na biblioteca para discutir o futuro. Explicou as duas opções com honestidade total, incluindo as implicações financeiras e pessoais de cada escolha. Se vender a empresa, disse Márcia após estudar os números cuidadosamente, você terá segurança financeira total para o resto da vida, mas perderá algo que construiu com o próprio trabalho. E se manter a empresa? Gabriel perguntou, sua mente matemática já calculando possibilidades. Será muito trabalho, muita pressão, muita supervisão governamental, mas manterei o controle do que criei. Rafael, que havia permanecido quieto durante a discussão, finalmente falou. Seu Eduardo, o que faria você se sentir orgulhoso quando olhar no espelho? A pergunta, feita com simplicidade infantil, tocou no núcleo da questão que Eduardo vinha evitando enfrentar. Você sabe, Rafael, acho que me sentiria mais orgulhoso tentando consertar o que foi quebrado do que simplesmente vendendo o problema para outra pessoa. Então a resposta está clara. Márcia disse suavemente. Você fica com a empresa e nós ajudamos. Você a reconstruí-la corretamente. Nós. Gabriel pode ajudar com análise financeira, eu posso gerenciar os controles internos, Miguel pode organizar toda a documentação e Rafael pode criar materiais visuais para apresentações. Clara pode coordenar um programa de educação corporativa para os funcionários. Eduardo olhou para cada rosto ao redor da mesa da biblioteca. Uma mulher sem diploma universitário, oferecendo expertise em controles internos. Uma criança de 8 anos propondo análise financeira. Outro menino sugerindo organização documental. Um terceiro oferecendo design gráfico. Uma professora aposentada propondo educação corporativa. Era a equipe mais improvável que já havia considerado para uma empresa multimilionária. Também era a equipe em que mais confiava. Vocês têm certeza de que querem se envolver nisso? Vai ser muito trabalho, muita pressão, muita responsabilidade. Seu Eduardo, Gabriel respondeu, with maturity beyond his years. Família é sobre dividir tanto os problemas quanto as alegrias. Você cuidou da nossa educação quando não tinha obrigação nenhuma. Agora é nossa vez de cuidar dos seus sonhos. Eduardo sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Algo que não acontecia desde a infância. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de gratidão profunda por ter descoberto aos 43 anos o que significava pertencer verdadeiramente a uma família. Então está decidido, disse com voz embargada. Vamos reconstruir a empresa juntos. E vamos fazer direito desta vez, Márcia acrescentou with determination. Com honestidade total, Miguel contribuiu.
E beleza em tudo que criamos, Rafael finalizou. Clara Mendoza observou a cena com um sorriso discreto. Em 50 anos de carreira educacional, jamais havia presenciado uma lição mais poderosa sobre valores familiares, trabalho em equipe e integridade moral. Eduardo Mendonça havia encontrado sua verdadeira riqueza. Não na conta bancária, mas na mesa da biblioteca, onde 5 pessoas diferentes se comprometiam mutuamente a construir algo maior que a soma de suas partes individuais. A reconstrução seria difícil, mas seria honesta, e seria feita em família. Dezembro chegou com a intensidade emocional que apenas finais de ciclo conseguem proporcionar. Eduardo observava pela janela de seu escritório renovado na empresa, agora equipado com sistemas de controle transparentes que Márcia havia implementado com precisão cirúrgica. Nos últimos 6 meses, a Mendonça Importações havia sido completamente reestruturada, não apenas para cumprir exigências legais, mas para operar segundo padrões éticos que tornaram a empresa referência no setor. Gabriel, agora com 9 anos, havia desenvolvido um sistema de análise financeira simplificado que identificava irregularidades com eficiência superior a softwares especializados. Seu método, baseado em lógica pura e bom senso, foi posteriormente adaptado por consultores especializados e implementado como protocolo oficial da empresa. Miguel criara um arquivo digital completo de toda a documentação corporativa, organizando 20 anos de contratos, relatórios e correspondências com precisão bibliotecária. Rafael desenhou um novo logo para a empresa e criou todo o material gráfico de comunicação, trazendo humanidade visual a uma marca que antes se comunicava apenas através de números e legalês. Seu Eduardo, Gabriel disse durante o almoço de uma quinta-feira na nova sala de reuniões familiares que Eduardo havia criado no escritório. Posso fazer uma sugestão sobre os novos investimentos? Eduardo assentiu, depositando completa confiança na capacidade analítica do menino que havia se tornado seu consultor financeiro não oficial mais confiável. A empresa está lucrativa novamente, mas ainda focamos apenas em importação. Que tal criarmos uma divisão de educação corporativa? A Clara poderia liderar, oferecendo treinamento em ética empresarial para outras companhias. A sugestão revelou uma sofisticação estratégica impressionante. Gabriel não estava apenas pensando em diversificação de receitas, mas em missão social da empresa. E por que educação corporativa? Porque descobrimos que a maioria dos problemas de negócios vem de pessoas que sabem como fazer dinheiro, mas não sabem por que estão fazendo. Miguel interviu, levantando o olhar do livro de administração empresarial que estava lendo. Se ensinarmos ética junto com técnicas, criamos empresários melhores. Além disso, Rafael acrescentou, enquanto esboçava ideias para materiais educacionais, empresas que fazem coisas certas atraem clientes melhores, funcionários mais dedicados e parceiros mais confiáveis. É bom para todo mundo. Eduardo observou os 3 meninos, agora com quase 9 anos, demonstrando compreensão de negócios que executivos seniores levavam décadas para desenvolver. Mas não era apenas inteligência técnica, era sabedoria integrada com valores morais sólidos. Clara, Eduardo dirigiu-se à professora que acompanhava a reunião familiar. Você estaria interessada em liderar um programa de educação corporativa? Eduardo, seria a realização de um sonho profissional. 50 anos ensinando crianças, e agora a oportunidade de educar adultos que tomam decisões que afetam milhares de pessoas. Márcia, qual sua análise financeira da proposta? Márcia consultou planilhas que havia preparado antecipadamente. Ela sempre estava 3 passos à frente nas análises. Investimento inicial de R$ 200 mil para estruturar o departamento.
Potencial de retorno de 1 milhão por ano após o terceiro ano, se conseguirmos 5 clientes corporativos grandes. Aprovado, Eduardo. Decidiu imediatamente. Vamos criar a divisão de educação ética empresarial. Com uma condição, Gabriel adicionou, with seriousness beyond his years. Qual? 20% dos lucros dessa divisão devem ir para um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes com talentos excepcionais. Crianças como nós éramos antes de conhecer você. A proposta atingiu Eduardo como revelação profunda. Os trigêmeos não estavam pensando apenas em sucesso empresarial. Estavam pensando em responsabilidade social sistêmica. Gabriel, essa é uma das ideias mais inteligentes que já ouvi. Não é minha ideia, Gabriel respondeu modestamente. É nossa ideia. Nós 3 conversamos sobre isso há semanas. E chegamos à conclusão de que nossa família tem a responsabilidade de ajudar outras famílias como a nossa, Miguel explicou. Talento desperdiçado é crime contra a humanidade. Rafael assentiu vigorosamente. E quando eu desenho, sempre imagino outras crianças que podem ter ideias ainda melhores que as minhas, mas nunca vão ter chance de mostrar porque nasceram no lugar errado. Eduardo sentiu uma emoção profunda tomar conta de seu peito. Em menos de 1 ano, 3 crianças haviam transformado sua perspectiva sobre riqueza, sucesso e responsabilidade social de forma mais radical que décadas de educação formal e experiência empresarial. Naquela tarde, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a família. Convocou reunião extraordinária com todos os funcionários da empresa. 83 pessoas que haviam permanecido leais durante a crise. Colegas, começou, observando rostos familiares que representavam centenas de famílias dependentes da empresa. Este ano nos ensinou lições valiosas sobre integridade, trabalho em equipe e responsabilidade social. Por isso, anuncio 3 mudanças importantes. Primeira, todos os funcionários se tornarão acionistas minoritários da empresa. 10% do capital será distribuído entre vocês, proporcionalmente ao tempo de serviço e dedicação demonstrada. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório improvisado. Segunda, criamos a divisão de educação ética empresarial, que oferecerá treinamento em valores morais para outras empresas, gerando receita adicional e fortalecendo nossa missão social. Terceira, 20% de todos os lucros futuros serão destinados ao Fundo de Bolsas Gabriel Miguel Rafael, que identificará e educará crianças carentes com talentos excepcionais em todo o Brasil. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos que se transformaram em ovação prolongada. Henrique Tavares aproximou-se após a reunião, carregando uma expressão de incredulidade respeitosa. Eduardo, em 30 anos de carreira, nunca vi uma reestruturação empresarial baseada em princípios morais em vez de maximização de lucros. E qual sua opinião profissional sobre as mudanças? Que você enlouqueceu completamente, Henrique sorriu, e que provavelmente está criando o modelo empresarial mais sustentável e inovador que já encontrei. Naquela noite, a família reuniu-se na biblioteca para o ritual que havia se tornado sagrado. Jantar conjunto, seguido de conversas sobre sonhos, planos e reflexões sobre o dia. Seu Eduardo, Rafael disse, enquanto mostrava drawings of the company's new organizational structure. Posso fazer uma pergunta importante? Sempre, Rafael. O senhor está feliz de verdade agora? Eduardo olhou ao redor da biblioteca, onde 15 meses antes lia sozinho relatórios financeiros, frios. Agora, as estantes abrigavam não apenas seus livros empresariais, mas centenas de volumes infantis, obras de arte criadas por Rafael, projetos matemáticos de Gabriel, ensaios literários de Miguel
e fotografias familiares que documentavam a transformação de 5 pessoas isoladas em uma unidade coesa e amorosa. Rafael, estou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. E por quê? Porque descobri que riqueza verdadeira não é ter muito dinheiro. É ter pessoas que fazem você querer usar o dinheiro para criar coisas bonitas e úteis no mundo. Miguel fechou o livro que estava lendo e olhou diretamente para Eduardo. Então, você finalmente entendeu a lição do Pequeno Príncipe. Qual lição? Que só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eduardo sentiu lágrimas de gratidão formarem em seus olhos. Aos 44 anos, uma criança de 9 anos havia resumido com precisão poética a transformação mais importante de sua vida. Sim, Miguel, finalmente entendi. E na biblioteca silenciosa de uma mansão nos Jardins, Eduardo Mendonça compreendeu que havia encontrado algo infinitamente mais valioso que dinheiro. Havia encontrado propósito, amor incondicional e a alegria profunda de contribuir para o desenvolvimento de outros seres humanos. Sua verdadeira fortuna não estava na conta bancária, mas sentada ao redor da mesa de jantar, planejando formas de tornar o mundo um lugar melhor para todas as crianças que, como os trigêmeos, possuíam talentos extraordinários, esperando oportunidades para florescer. Janeiro de 2025 marcava exatamente 2 anos desde aquela tarde chuvosa, quando Eduardo encontrara 3 meninos comendo em sua mesa de mogno. Agora, observando Gabriel, Miguel e Rafael prepararem-se para uma apresentação no auditório da Fundação Getúlio Vargas sobre ética empresarial na perspectiva da nova geração, Eduardo mal conseguia reconhecer as crianças tímidas que havia descoberto em sua sala de jantar. Gabriel, aos 10 anos, desenvolvera um programa de análise financeira baseado em princípios éticos que estava sendo estudado por universidades brasileiras e internacionais. Seu método identificava não apenas irregularidades matemáticas, mas também padrões comportamentais que indicavam falta de integridade empresarial. Miguel tornara-se um orador nato, capaz de explicar conceitos complexos de filosofia moral através de analogias literárias que fascinavam plateias acadêmicas. Rafael criava infográficos e materiais visuais que transformavam dados áridos em narrativas emocionalmente impactantes sobre responsabilidade social corporativa. Seu Eduardo, Gabriel disse enquanto ajustava a gravata que usaria na apresentação, você está nervoso? Um pouco, Eduardo admitiu honestamente. Não é todo dia que meus filhos palestram para reitores de universidades e presidentes de empresas multinacionais. A palavra filhos havia se naturalizado em seu vocabulário nos últimos meses. O processo de adoção oficial fora concluído em setembro de 2024, com Márcia mantendo a guarda legal, mas Eduardo assumindo oficialmente o papel de pai adotivo. A cerimônia no cartório havia sido pequena, mas profundamente emotiva, com Clara Mendonça servindo como testemunha e os 3 meninos insistindo que queriam manter o sobrenome Silva, mas adicionar Mendonça como sobrenome composto. Gabriel Silva Mendonça, Miguel Silva Mendonça, Rafael Silva Mendonça. Eduardo havia repetido durante a cerimônia, sentindo cada nome ecoar em seu coração como música. A transformação não se limitara apenas aos aspectos legais. A mansão nos Jardins havia se tornado o verdadeiro centro de inovação educacional. O Fundo de Bolsas Gabriel Miguel Rafael já beneficiava 43 crianças de todo o Brasil, identificadas através de programa nacional que detectava talentos excepcionais em comunidades carentes. Clara Mendonça coordenava uma equipe de 15 educadores que desenvolviam currículos personalizados para cada beneficiário, sempre mantendo as crianças em suas comunidades de origem, mas oferecendo suporte educacional intensivo. Márcia, Eduardo disse enquanto observava a esposa,
Eles haviam se casado civilmente em outubro, numa cerimônia íntima no jardim da mansão. Revisar os últimos detalhes da apresentação. Você tem certeza de que eles estão prontos para isso? Márcia, agora diretora financeira oficial da Mendonça Holdings, empresa que crescera para incluir a divisão original de importações, a divisão de educação corporativa e a fundação educacional. Sorriu com a tranquilidade maternal que havia aprendido a valorizar acima de qualquer outra qualidade humana. Eduardo, eles nasceram prontos, só precisavam de oportunidades para mostrar quem sempre foram. A apresentação na FGV foi um marco na vida de toda a família. Gabriel começou explicando como princípios matemáticos simples podiam detectar complexas fraudes corporativas. Miguel fez conexões entre literatura clássica e liderança ética moderna. Rafael apresentou visualizações que transformavam estatísticas sobre desigualdade social em narrativas visuais comoventes sobre potencial humano desperdiçado. Senhores empresários e acadêmicos, Gabriel concluiu sua parte da apresentação. Nossa família descobriu que sucesso sustentável só acontece quando empresas assumem responsabilidade pelo desenvolvimento das comunidades onde operam. Literatura nos ensina que toda história verdadeiramente importante é sobre transformação moral, Miguel adicionou. Empresas que ignoram esse princípio podem ganhar dinheiro temporariamente, mas perdem relevância histórica permanentemente. E quando uma empresa ajuda uma criança talentosa a desenvolver seu potencial, Rafael finalizou, projetando uma imagem da turma completa de bolsistas do fundo. Não está apenas investindo no futuro dessa criança, está investindo no futuro de todas as pessoas que essa criança vai impactar positivamente durante sua vida. A ovação foi prolongada e sincera. Eduardo observou da primeira fila, ao lado de Márcia e Clara, sentindo um orgulho paternal que transcendia qualquer satisfação profissional que já havia experimentado. Após a apresentação, Dr. Roberto Setúbal, reitor da FGV, aproximou-se da família. Sr. Mendonça, em 40 anos de carreira acadêmica, nunca presenciei demonstração tão eloquente de como educação de qualidade pode transformar não apenas indivíduos, mas perspectivas sistêmicas sobre responsabilidade social. Professor, o mérito é inteiramente deles, Eduardo respondeu, indicando os trigêmeos que conversavam com estudantes universitários fascinados por suas perspectivas. Na verdade, senhor, o mérito é da família. Educação excepcional só acontece em ambiente de amor incondicional e expectativas elevadas. Vocês criaram isso. No caminho de volta para casa, no Mercedes que agora transportava 5 pessoas, em vez de um homem solitário, Rafael fez uma pergunta que ecoaria na mente de Eduardo pelos dias seguintes. Papai Eduardo. A palavra ainda causava emoção profunda em Eduardo toda vez que a ouvia. Você acha que nossa história vai ter final feliz? Eduardo olhou pelo retrovisor para os 3 meninos no banco traseiro. Gabriel, organizando anotações da apresentação, Miguel lendo um livro sobre pedagogia social, Rafael desenhando o skyline de São Paulo que observava pela janela. Rafael, nossa história não vai ter final, vai ter continuação. Como assim? Porque vocês 3 vão crescer, estudar nas melhores universidades do mundo, desenvolver carreiras extraordinárias e ensinar seus próprios filhos sobre responsabilidade social, integridade moral e importância de usar talentos pessoais para beneficiar outras pessoas. E daí? E daí seus filhos ensinarão seus netos, que ensinarão seus bisnetos, criando uma linhagem de pessoas comprometidas em tornar o mundo melhor. Nossa família se tornará uma força permanente para o bem. Márcia virou-se do banco do passageiro, sorrindo com a mesma ternura que havia conquistado Eduardo naquela primeira conversa no apartamento em Cidade Tiradentes.
Eduardo tem razão. Vocês não são apenas nossos filhos. São sementes de uma revolução silenciosa que vai transformar como famílias brasileiras pensam sobre educação, valores e responsabilidade social. Miguel fechou o livro e olhou pensativamente pela janela. Então, nossa responsabilidade é maior do que apenas ser felizes. Muito maior, Gabriel concordou. Nossa responsabilidade é provar que talentos excepcionais podem vir de qualquer lugar e que famílias dedicadas podem criar oportunidades que mudam o rumo da história. Naquela noite, na biblioteca que havia se tornado o coração emocional da mansão, Eduardo leu para a família um e-mail que havia recebido durante a tarde. Querida família Mendonça, meu nome é Ana Carolina. Tenho 15 anos e sou bolsista do fundo de vocês há 2 anos. Hoje fui aceita na USP para estudar engenharia, com bolsa integral. Queria agradecer não apenas pela oportunidade educacional, mas pelo exemplo de família que vocês representam. Vocês me ensinaram que amor verdadeiro não é apenas cuidar de quem já amamos, mas expandir nosso círculo de amor para incluir pessoas que precisam de oportunidades. Quando eu me formar, pretendo criar minha própria fundação para ajudar outras crianças como eu. Obrigada por me mostrarem que uma família pode ser uma força de transformação social. Com carinho e gratidão eterna, Ana Carolina. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção profunda. Eduardo, Márcia disse suavemente, você percebe o que conseguimos? O quê? Criamos um legado que vai durar para sempre. Ana Carolina vai ajudar centenas de outras crianças que vão ajudar milhares de outras, que vão ajudar milhões de outras. Nossa família começou uma reação em cadeia de bondade que nunca vai parar. Eduardo olhou ao redor da biblioteca, onde 2 anos antes se refugiava da solidão lendo relatórios financeiros. Agora, as paredes exibiam diplomas e certificados dos trigêmeos, fotografias de todas as crianças beneficiadas pelo fundo, cartas de agradecimento de famílias transformadas pelo programa educacional. Sabe qual é a parte mais incrível? Eduardo disse, abraçando os 5 membros de sua família. Tudo começou numa tarde chuvosa, quando 3 meninos decidiram almoçar numa mesa onde não eram esperados. E terminou, Gabriel completou, com uma família que descobriu que riqueza verdadeira é a capacidade de multiplicar oportunidades para outras pessoas. Rafael, sempre o artista da família, teve a palavra final. Na verdade, não terminou. Nossa história está apenas começando. E na biblioteca silenciosa de uma mansão nos jardins, onde anos antes um homem solitário acumulava riqueza material, agora, uma família unida celebrava a descoberta de que o maior tesouro possível é a capacidade de transformar o amor recebido em oportunidades oferecidas a outros. Eduardo Mendonça havia encontrado sua verdadeira fortuna, uma família que não apenas o amava incondicionalmente, mas que compartilhava sua visão de usar privilégios pessoais para criar justiça social sistêmica. O empresário que um dia medira sucesso apenas em números, agora o media em vidas transformadas, sonhos realizados e potenciais desenvolvidos. E descobrira que essa era uma forma de riqueza que crescia infinitamente, porque quanto mais era compartilhada, mais abundante se tornava. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente, eu assisti até aqui, e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você, que está muito emocionante.